Fala, meus vencedores, tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios. Hoje é dia 14 de setembro de 2022 e vou estar passando aqui para vocês minhas análises e palpites para o dia de hoje. Aqui no primeiro comentário fixado você encontra os links para entrar no meu grupo Free, no meu grupo VIP e também um link para criar conta na Betano. Se você quer se cadastrar por este link, depositando 300 você ganha mais 300 de bônus, certo? Toca a vinheta e vamos para as análises. Pessoal, para o dia de hoje separei 5 jogos aqui. O primeiro jogo é lá no Chile, depois vamos para a Liga dos Campeões, depois vamos para a Championship da Inglaterra, voltamos para o Chile e depois vamos para o Brasil na Copa do Brasil. Então vamos embora, começando lá no Chile, às 15h30 temos União Espanhola versus La Serena. União Espanhola possui uma média de cantos a favor de 5.3 e o La Serena uma média de 4.7. Questão do over cantos, os dois times aqui, o União Espanhola, tanto os marcados como os sofridos, é bem parecido, né? E o La Serena, os marcados bem parecido com a União Espanhola e os sofridos do La Serena um pouco mais forte aqui. Questão dos handicaps aqui, temos o União Espanhola nos positivos bem interessante, já os negativos bem ruins. E o La Serena, os positivos e os negativos não são tão interessantes. Se a gente olhar aqui, a casa está nos dando aí um La Serena handicap mais 2,5. Para mim a linha está um pouco esticada demais, visto que os dois times possuem uma média de cantos bem parecida aí. Então para mim a linha justa aqui seria talvez um menos 1,5 ou menos 1. Então acho o valor esse aqui, a gente vai pegar o La Serena handicap mais 2,5 com uma unidade. Próximo jogo, vamos para a Champions League. Ontem não tivemos nenhuma palpite na Champions League, não encontrei nada de valor, mas hoje encontrei sim e vamos pegar uma bet aí no jogo entre Chelsea e Salzburg às 16 horas da tarde. Temos aqui o Chelsea com uma média a favor de cantos de 5.4 e o Salzburg uma média de 6 e uma média contra aí do Chelsea 3.13 e uma média contra do Salzburg de 2.4. Se a gente analisar aqui, a questão do overcantos do Chelsea é bem forte, né? E os sofridos bem baixo. Marcado do Salzburg também bem forte e os sofridos do Salzburg bem baixo também. Questão dos handicaps aqui, os dois times são muito fortes escanteios, né? Feitos e muito baixos, questão dos escanteios sofridos. Dando uma olhada nos handicaps aqui, eu não gostei de nada, mas gostei desse over 3,5 cantos do Salzburg aqui na odd de 2.35. Então muito interessante isso aqui, o over 3,5, né? Talvez a gente pode até pegar o over, se você aí que quer pegar uma bet um pouco mais segura, dá para pegar aí o over 2,5 do Salzburg a 1,57, também muito interessante. Então, mas eu vou indicar para vocês o over 3,5 na odd de 2,35 aqui. A gente pode ver aqui que em 80% dos jogos do Salzburg cumpriu essa linha de over 3,5, né? E então vamos pegar esse over 3,5 do Salzburg. Provavelmente o Chelsea aqui sai ganhando esse jogo e o Salzburg vai ter que ir para cima. Então acho que de 10 jogos, pelo menos 5 ou 6 bate essa bet aqui. Então temos muito valor nessa odd aí a 2,35. Próximo jogo, Reading versus Sunderland lá na Championship. Reading possui uma média de 3.5 a favor e o Sunderland uma média de 5. Questão do overcantos do Reading bem fraco aqui, né? E o Sunderland também, mas é um pouco mais forte que o Reading. Questão dos sofridos também dos dois times bem parecida. Os handicaps aí do Reading negativo muito ruins, né? Só o positivo mais 2,5 aqui em 70%. E o Sunderland é um time bem aleatório nos escanteios aí nos handicaps positivos, mas nos negativos possuem também números bem baixos. Se a gente olhar aqui, a casa está nos dando uma dupla chance Sunderland a 1.7. Achei um pouco de valor, visto que somente 30% dos jogos o Reading cumpre essa linha aqui, né? O Sunderland não é tão forte, só 50% dos jogos ele cumpre dupla chance. Mas a gente pode ver aqui que o Reading é bem fraco, questão de overcantos, né? Até pela média, 3.5 somente. Então vamos pegar o Sunderland dupla chance a 1.70. Próximo jogo, também lá no Chile, Cobresal versus Colo-Colo. Cobresal com uma média de 5.9 a favor e o Colo-Colo 4.2. E
questão do over cantos aqui, a porcentagem, né, do cobressal muito forte, over 3,5, 80%, over 4,5, 60%, over 5,5, 50%, e o Colo-Colo um pouco mais fraco aqui. Se a gente olhar aqui a questão dos handicaps positivos do cobressal muito forte, né, mais 1,5, mais 2,5, 100% dos jogos ele cumpriu, e o mais meio em 80%. Já teve mais cantos no jogo, que é o menos meio em 60% dos jogos, então bem forte a questão do cobressal. E a Bet está nos dando aí uma dupla chance, handicap mais meio e cobressal a 1,93, que em 80% dos jogos ele cumpre, né? E somente em 20% dos jogos o cobressal cumpre esse menos meio. Então acho que a gente está um pouco seguro aqui. Para mim a linha justa seria esse cobressal para ter mais escanteios. Então vamos pegar essa aí com uma unidade também. Nosso último jogo na Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Aqui a minha análise é um pouco diferente, visto que é um jogo de mata-mata, né? A média a favor do São Paulo é 7.1 e do Flamengo, desculpa, 7.1 e do São Paulo 4.2. Mas eu não vou... Essa minha bet aqui não é muito baseada em estatística, mas em conhecimento dos times e cenários de jogo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 3-1, então o São Paulo não vai ter outra escolha a não ser ir para cima do Flamengo, mesmo sendo lá no Maracanã. Acho que vai tentar ir para cima e jogar para buscar pelo menos um resultado aí. E com isso eu vejo um pouco de valor nesse over 4,5 cantos aqui. Para mim a linha deveria ser over 5,5 do São Paulo. O São Paulo, quando quer, ele faz muitos escanteios. O Patrick joga muito pelos lados ali, pelos flancos, né? Então vejo um pouco de valor nessa bet aqui. E vamos pegar esse over 4,5 do São Paulo aí a 1,93. Se a gente olhar aqui fora de casa, em 60% dos jogos ele cumpriu essa linha de over 4,5. Então, como tem essa situação aí que o São Paulo vai ter que ir para cima do Flamengo, eu vejo valor nesse over 4,5 aqui a 1,93, certo? Esses foram os meus palpites para os jogos de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. E muito obrigado a vocês que têm me acompanhado diariamente aí, curtido e visualizado as dicas, beleza? Tamo junto, meus vencedores. Até amanhã.